Look everyone, it's Tanaka! Está no ar a edição de número 32 do Rádio de Pilha Drive. Não, eu não mudei a nossa música de abertura, mas estamos por aqui novamente pelo YouTube, pelo Archive.org, pelos nossos parceiros do Blood Wrestling, os nossos parceiros que nos acompanham desde o começo do Neo NWO, também lá diretamente de Portugal, os nossos queridos portugajos do Wrestling.pt. Aquele abraço para vocês que nos ouvem pelos 4 cantos do mundo através desse meio maravilhoso que é a internet. E o nosso programa Rádio de Pilha Driver começa agora com muitas atrações, a volta das curiosidades da semana, histórias que o Reaper conta, a crônica do Góis, vai ter mesa de booker, vai ter divã para fã, vai ter tudo que você tá acostumado a ter aqui no Rádio de Pilha Driver, com aquele senso de qualidade que vocês também já estão acostumados. Também um humor um pouco controverso, um pouco ruim, mas isso aí é o de menos do nosso querido programa, que se inicia a partir de agora. E eu peço para que vocês, enquanto a gente não vai para nossa primeira atração, dê um like aí na nossa página no Facebook, faça que nem os nossos queridos amigos que deram like na página recentemente, como por exemplo o Pedro Sodré, ou Sodre, não sei, não tem acento, o Luan Loman, o DJ Gabriel Caronese, o Robert Luiz, o Hamilton Cerone, o Gabriel Francisco e também o Igor Santos Otávio. E agora que vocês já deram um like na nossa página, vocês aqui no nosso vídeo, aqui embaixo, tem a opção vermelhinha aqui, inscreva-se, inscrever-se ou alguma coisa do tipo. Faça como o David Moraes e a Aline Delvinte Souza. Se inscreveram no nosso canal, estão acompanhando os nossos vídeos aí. Isso ajuda muito o trabalho de quem produz o podcast toda semana aqui pra vocês. A gente deu uma pausa na semana passada por conta de visitas, internet que não é tão boa, minha internet tá até melhorando, estão implantando um sistema de fibra ótica aqui na cidade. O negócio vai ficar um pouco mais profissional daqui pra frente. Eu garanto a vocês que o Rádio de Pilha Drive só tende a crescer com esse projeto aqui. Então, eu peço que vocês juntem-se a mim nessa experiência incrível que vai ser mais uma edição do nosso programa. Então, preparados, vamos iniciar o Rádio de Pilha Drive de número 32. E como já é costume, a gente inicia o nosso programa com as histórias que o Reaper conta. O nosso querido argentino com quase 30 anos de carreira, Rubem Marcelo Rabina, muito provavelmente hoje continuando com a sua série de primeiras vezes, né, no wrestling, em qualquer coisa, em qualquer meio, segmento dentro do wrestling. O nosso querido argentino contador de histórias irá deixar o seu legado por aqui. Ele que tá negociando aí pra estar aqui no Brasil, ele pode até comentar sobre isso quando terminar de falar sobre a história. Mas o que é mais importante, aquela pergunta que eu gosto tanto de fazer: Reaper, qual é a história que você tem pra contar para nós aqui no Rádio de Pilha Drive no dia de hoje? Saudações. Oi galera, prezada, boa tarde. Aqui está falando o Reaper de Buenos Aires, Argentina, novamente com vocês para falar de histórias que o Reaper conta. Convite de meu amigo Tanaka aqui na Rádio Pilha Driver, todos os sábados aqui com vocês. Hoje continuamos falando das primeiras vezes, acabando já com esta conversa. Vamos falar da primeira vez, a primeira vez em um tatame, a primeira vez no treino de luta livre. E tudo isso aconteceu no ano 1986, enquanto eu comecei a treinar luta livre profissional, o que vocês chamam de telecatch. Eu fazia luta livre olímpica de competição até 1978. Eu somente tinha 8 anos de idade e comecei no clube Vélez Sarsfield aqui de Buenos Aires, fazendo luta livre para crianças, luta livre infantil. Lutei assim até 1986, e que foi enquanto eu cheguei à luta livre profissional. Mas como a luta livre olímpica é amateur, eu ficava federado, tive que renunciar a ela e me dediquei direto à luta livre olímpica, à luta livre profissional, ao telecatch. E foi então que comecei o ciclo de 1988 aqui na TV, na televisão. É o ciclo Titanes no Ring, fazendo um personagem mascarado que se chamava de Mano Negra, Mão Preta em português. E foi.
Lembro sempre de naqueles tempos, pasado muitos anos, já han passado muito tempo. Lembro de um sacrifício, irmão, um sacrifício que foi começar a treinar uma atividade completamente nova para mim, muito parecida à luta livre olímpica, mas tem muito mais sacrifício, eu treino muito mais duro. Eu tenho um mestre, Rubén Peuchelli, o Ancho Rubén Peuchelli, que foi, ele morreu o ano passado, muito amigo ele de Mr. Argentina, grande mestre que mora em São Paulo, e eu lembro de los treinos duros. Lembro que tinha para chegar de minha casa à academia, tinha 3 horas aproximadamente de viagem, um viagem longo, tinha que pegar 3 ônibus mais um trem para chegar. Somente as quartas. Treinávamos nas quartas, foi duro, irmãos, mas lembro de que o sacrifício pudo ter finalmente seus frutos. Hoje, 29 anos depois, fico feliz, estou juntando os frutos desse sacrifício, com muitas satisfações demais, muitos amigos novos, muitos amigos velhos. Assim que sei que muitos de vocês são fãs e estão tentando chegar à luta livre de maneira profissional, que tentam de aprender uma academia, que tentam de começar com treinos e que o sacrifício, as surras, golpes, machucones vão tentar deixar você no caminho. Mas esquecem, irmão, esquecem. Acreditem de mim de que o sacrifício tem verdadeiramente um prêmio, tem uma grande alegria ao fim do caminho. Neste próximo 13 de setembro vou estar fazendo minha última luta de afastamento em Santiago de Chile, com os amigos de Explosión Nacional de Lucha, a quem mando daqui. Envio-lhes a todos eles um grande abraço, aos fanáticos do Brasil, que são fãs de Gastón Mateo, de XL, de Hellspawn. Eu sei que muitos de vocês conhecem a eles. Envio um grande saludo a vocês também. Eles sempre estão lembrando de vocês, tentando chegar a São Paulo, vendo as possibilidades de fazer uma luta profissional no Brasil novamente, e chegar novamente a vocês em maneira direta, em apresentações ao vivo, sempre lembrando de nossa casa do Brasil. Aqui vem um comentário de as primeiras vezes, sempre lembrando coisas bonitas. Tento de não lembrar de coisas ruins. Eu sempre esqueci de tudo isso. Acho que não tem nenhuma coisa guardar no humo, coisas ruins. Uno tem que esquecer de isso. É somente ficar com coisas boas que han passado na vida de e assim poder progressar como ser humano e depois como lutador. Uma das coisas que lembro das primeiras vezes são as lutas que fazemos, fazendo solidariedade com o povo, pelas inundações, pelos dias da criança, pelas pessoas pobres dos bairros aqui. A Argentina tem muitos problemas de pobreza ainda, e sempre estamos dando a eles uma mão para que possam pegar para frente. Uma coisa que chegou a mim, a luta livre, é o amor pelas crianças. Eu tenho um grande carinho por todos eles, muito mais por os fanáticos que ficam de adolescentes para cima, mas as crianças creio que são os fãs mais indefensos, que mais necessitam de nós, os lutadores, os empresários de nosso esporte, para poder ficar uma alegria a eles. E sempre lembro, vocês lembram seguramente de alguma história que eu já falei, de o chá de pão em Tucumã, nossa província de Tucumã, ou as crianças nos depósitos de lixo nas províncias, no interior da Argentina, muito pela noite, muito pela manhã, sempre aí nos lixos, nos montes de lixo. São coisas que uno guarda em sua cabeça e que enquanto tentam misturar isso com luta livre, somente o resultado é solidariedade. Pegar sempre uma mão por quem mais necessita. E se você vai tornar-se um lutador profissional,
em algum momento de sua vida, se está morando aqui em nossa Sul-América, vai lembrar dessas palavras, irmão. Vai lembrar de que a luta livre, a solidariedade com o povo, tem um acercamento muito perto. Vão dar mão, ambos, sempre juntos, e vão ter que tentar essa primeira vez que vai chegar a sua fibra interna, que vai tocar sua alma. Vai chegar, irmão, lembrem disso. Estamos falando novamente a próxima semana com o novo convite do amigo Tanaka, esperando ainda notícias do Brasil, da SWU, de Gigantes do Ringue, e tentaremos chegar novamente às grandes empresas de Brasil, de São Paulo, principalmente, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Ripper ainda buscando, pesquisando, fazer sua última luta em terra brasileira. Para todos vocês sempre, chego em meu coração. Grande abraço. E nesse rádio de pilha driver de número 32, seguindo aqui a nossa ordem cronológica, é mais do que evidente que essa semana a gente ia ter de volta as curiosidades da semana. E apesar de ser uma semana bem louca relativa ao wrestling, mas a gente teria de volta as curiosidades da semana. No Summer Radio a gente fez os WTF Moments da história do SummerSlam, algo plenamente normal, mas no pique curiosidade da semana, só as curiosidades da semana. E as curiosidades da semana só tem esse pique porque contam com a apresentação do nosso querido Vitor Alves, diretamente da BWO, que traz esse conteúdo aqui pra gente. Saudações, Vitor. Saudações, Tanaka, e aí, galera ligada no rádio de pilha driver. É isso aí, vamos voltando aqui com as curiosidades da semana. E bem, chega de enrolação, daqui a pouco a mão do praçômetro chega a tremer, então vamos começar aqui com as curiosidades. A International Wrestling Enterprise foi uma notória promoção de pro wrestling fundada em 1966 no Japão por Isao Yoshihara. Isso, exato, esse é o nome dele. A empresa foi a primeira a trazer Under the Giants para o país do Sol Nascente, onde ficaria famoso anos mais tarde. E isso até o seu fechamento em 1981. A IWA teve a colaboração das empresas All Japan Pro Wrestling e New Japan Pro Wrestling, onde juntas organizaram um evento interpromocional organizado pela Tokyo Sports e ocorrido no Budokan Hall. Exatamente. Na foto que vocês estão vendo aí, nós temos o Monster Rosimov ao meio, que é o Under the Giant. Esse era o nickname dele antes de se tornar Under the Giant e coisa e tal. À direita é o Billy Robinson, um dos wrestlers mais revolucionários assim, do quesito técnica. E à esquerda o Karl Gott, que é o kami-sama do wrestling japonês, o pai praticamente do shoot wrestling, enfim. Eles respectivamente, agora na introdução deles, vamos dizer assim, foram primeiro, segundo e terceiro lugar durante a terceira edição do IWA World Series em 1971. Um belíssimo World Series, né? Olha o line-up do negócio. Olha o nível da bagaça. Se bem que o Andre the Giant ainda não era não passava de um gigante qualquer. Não passava de um cara com 2 metros e tanto que... Bem, enfim. Era um Giant Silva da vida. Exato. Giant Silva que posteriormente se tornou main eventer de WrestleMania. Um Giant Silva que venceu na vida. Pois é. Nossa, eu juro que você falou Giant Silva main event de WrestleMania, eu tava falando, ué, que WrestleMania foi essa que eu nunca vi ele? Se bem que já teve main event de WrestleMania com o Bam Bam Bigelow enfrentando jogador de basquete, né? Enfim. Bom, neste post aqui a gente vai falar um pouco mais da origem da gimmick de Keiichi Yamada, o Jushin Thunder Liger. Após ser contratado pela New Japan Pro Wrestling em 1984, empresa que ele já havia tentado entrar no ano de 1980, mas ele não atendia as exigências de altura estipuladas pela NJPW. Por muito pouco ele não largou da vida, né? Nossa. Senhoras e senhores, começamos os trabalhos. Bem,
Bom, ele já tinha tentado entrar na New Japan em 1980, entrou em 84 e lutou um tempo simplesmente como Keiichi Yamada, ou Flying Fuji Yamada, enfim. Foi dado para ele em 89 a gimmick de Jushin Liger, baseado no anime de mesmo nome que fazia um tremendo sucesso na época. Infelizmente, só o que encontramos no caso foi sobre o anime foram as 2 aberturas do desenho e algumas imagens, mais nada. Aliás, o tema de entrada do Liger é o mesmo tocado na abertura do desenho, né? Até semelhanças, né, nem são explícitas nesse caso. O personagem do desenho é Ken Taiga, um garoto de 16 anos que descobre que é descendente dos guerreiros Liger. Ao gritar Liger, consegue se transformar no Jushin Liger, traduzindo literalmente Deus, criatura ligre. O nome Thunder foi adicionado nessa época, para diferenciar do nome do anime. Para diferenciar do Nitro, né? Hoje tá, hein? Ele queria se diferenciar do Johnny Nitro, nada demais. O nome Thunder foi adicionado nessa época para diferenciar, aliás, o nome do anime, senão direitos autorais ia comer. O nome Liger é uma mistura de leão e tiger, leão mais tigre. Os Ligers, como são chamados no Brasil, são nada menos do que os maiores felinos do mundo. E apresentam as listras dos tigres, só que um pouco diferentes. É simplesmente um hibridismo entre ambos os animais. Bom, o anime veio, depois veio o wrestler e depois, claro, seguindo o curso natural das coisas, veio o filme. Em 95 é lançado Jushin Thunder Liger, Fist of Thunder, que nada tem a ver com o anime, a não ser a supervisão de Go Nagai, criador do anime. No filme, estrelado pelo próprio Keiichi Yamada, Jushin Liger é atormentado por pesadelos que retomam a sua infância, em que ele é perseguido por demônios e numa luta contra Bounty Viper e Riot Orf, interpretado no filme pelo lutador Shinjiro Otani, Liger percebe poderes demoníacos em Viper e os dois acabam saindo do ringue e indo lutar na rua, onde ambos se transformam em versões gigantes e demoníacas de suas gimmicks. Seria estranho se não fosse no Japão, não é? Pois é, e quem diria que depois disso tudo, de lutar contra personagens demoníacos, o nosso querido Jushin Thunder Liger atravessaria os oceanos para vir para os Estados Unidos e enfrentar um megalomaníaco que fica tirando selfies com o seu pau de selfie enfeitado. Pois é. E o Dalton Castle também. Pois é, nós temos esse e temos o Dalton Castle também. O pessoal deve ter pensado logo de cara nisso. A que ponto chegamos, hein, motorista? Bem, nos tempos modernos, boa parcela dos fãs sabe que tudo que se passa em um show de wrestling é previamente determinado. O resultado dos combates, o modo como tudo deve terminar e até mesmo o que deve ser dito para as câmeras. Só que nem sempre foi assim. O kayfabe acabou falecendo, entre aspas, na década de 90 e as pessoas conseguiram assimilar que tudo se tratava de um espetáculo de entretenimento esportivo. Antes disso, tudo era levado muito a sério. Era normal vermos confusões com fãs querendo agredir legitimamente aos lutadores heels. Faces e heels não poderiam andar nos mesmos carros ou mesmo ficarem no mesmo hotel. Era desafiador para um novato no meio perceber tudo aquilo rapidamente. E isso aconteceu até mesmo com um dos maiores lutadores de todos os tempos, no caso Stone Cold Steve Austin. A estreia profissional de Stone Cold, na época nomeado de Steve Williams, se consumou em 1989 pela World Class Championship Wrestling, quando enfrentou Frogman LeBlanc. Steve recebeu um pagamento de $40 após a luta. Até puta cobrar mais caro que ele. O melhor dessa história inteira é que, até poucos instantes antes de entrar no ringue, Stone Cold não sabia que o wrestling era programado. Ele foi treinado por Chris Adams, que sempre tratou de manter o segredo intacto, ensinando-lhe apenas a parte técnica do esporte. O próprio lutador já afirmou que a sua estreia sabia apenas aplicar arm drag e wrestling de chão. O wrestling de chão é uma espécie é uma das partes mais realistas da arte do pro wrestling, visto que é extremamente baseado nas técnicas reais de luta de chão. E o arm drag é basicamente um take
Smackdown, que pode ser usado como transição justamente para a aplicação das técnicas de solo. Quem diria que até o Stone Cold Steve Austin já tinha sido um noob, um fã da WWE Brasil, como o pessoal caracteriza por aqui também. O mais interessante disso tudo, de toda essa história, é que o Stone Cold Steve Austin, né, apesar de ser um cara consolidado e tudo mais, da época antiga, da época que o kayfabe ainda estava vivo nos corações das pessoas, realmente isso aí só acontece no passado mesmo. Se ele fosse um membro do presente das empresas, ele com certeza saberia que era real. Mas ele é do passado, ele não está, ele estive. Acho que já tá na hora da gente pegar e separar, fazer 2 quadros diferentes. Um das curiosidades e outro das praçódias da semana, porque senão vai criar uma certa confusão na mente da galera, né? Mas enfim, bora passar aqui para a próxima curiosidade. Bem, nunca o conceito de super-herói de quadrinhos esteve tão em alta na WWE, com direito a participações do ator Stephen Amell da série Arrow, e com o atual ex-WWE NXT Champion Neville. Mas vale a pena relembrar desse herói que muitos de vocês já devem ter conhecido. Antes de se juntar à WWE, Gregory Helms foi um dos membros da stable Three Counts na WCW, onde foi WCW Cruiserweight Champion, e junto de Evan Karagias e Shannon Moore foi também WCW Hardcore Champion, onde os três eram campeões do Hardcore Championship ao mesmo tempo. Sim, isso aconteceu. Eles também levaram um triple Steiner Recliner do Scott Steiner também, vale ressaltar. Acho que foram as coisas mais notáveis que essa stable fez. Mas enfim, depois que a WCW foi adquirida pela WWE, Gregory estreou em Stanford como Hollywood Gregory Helms, sendo um dos membros da WCW ECW The Alliance. Mas pouco tempo depois já estrearia como The Hurricane, um tipo de super-herói parodiado dos HQs da Marvel e DC Comics. Em uma edição de SmackDown de 2005, Hurricane retirou sua máscara e revelou sua identidade verdadeira, Gregory Helms, e lutaria sob seu nome real até 2010, onde retornaria como personagem até ser demitido. Na WWE, The Hurricane foi World Tag Team Champion 2 vezes com Kane e Rousey, WWE Cruiserweight Champion 2 vezes, sendo campeão com maior reinado, e WWE European Champion e Hardcore Champion por uma vez cada um. Agora não tem nem como você fazer uma piada, tipo, cara, é uma piada, e aí? Sim, você resumiu basicamente o meu pensamento. Ele não tem o que fazer realmente, nem piada, tem como fazer comentários sérios a respeito do Gregory Helms. Eu curto o Hurricane, eu vou ter que admitir aqui, eu curti o Hurricane. Não que eu tenha pego essa época, mas eu peguei a época dele no SmackDown vs Raw 2011. Quem não pegou, se você não pegou, você não é digno de estar ouvindo esse programa, retire-se, por favor. A porta da rua é cortesia da casa. O botão de fechar do navegador é cortesia do podcast, né? Então, retire-se se você não jogou ainda o SVR 2011, porque é de todo pobre, né? Se você é pobre e está ouvindo esse jogo, ou está ouvindo esse programa, com certeza você já jogou ele no seu PlayStation 2. Ou não. Enfim, não vem o caso. Se você não tem um PlayStation 2 também, me desculpe, né? O dinheiro não canta pra todos. Enfim, não vem o caso. Mas o ponto que eu gosto do Hurricane, principalmente por conta desse personagem idiotas, eu gosto de alguns personagens idiotas, eu vou ter que admitir. E como você bem ressaltou, um dos principais momentos da carreira dele foi aquele triple recliner do Steiner. Simplesmente. Pois é, bem, vamos aqui para a última curiosidade da semana, e bem, para sódias à parte. Eita lá. Bom, vários lutadores possuem tatuagens com significados importantes que fazem lembrar de algo ou alguém, ou mesmo aquelas que se tratam de uma forma de expressão. Recentemente, Seth Rollins concedeu uma entrevista para Corey Graves explicando o significado das tatuagens que ele possui nas costas, dizendo que se tratava do Bushido, em tradução livre, Caminho do Guerreiro, o código de honra do samurai japonês. Uma das tatuagens mais notadas o Caminho do Guerreiro é basicamente um Rude Warrior, né? Essa piadinha do Rude Warrior foi animal.
Meu fígado ainda está um pouco debilitado. Estou tentando me recuperar, mas enfim, dando uma continuidade aqui às curiosidades. Uma das tatuagens mais notadas pelo público masculino é a de Brie Bella, justamente por ela ficar localizada em uma área, digamos, privada. Apesar de muitas pessoas pensarem que há apenas certo erotismo forçado, existe uma explicação bastante significante para o desenho. A arte representa as garras de um urso. Aos 18 anos, Brie conviveu com a trágica morte de seu namorado, o que causou um grande impacto em sua vida. Sua, entre aspas, cura espiritual veio por meio dessa tatuagem, que faz lembrar seu amor que partiu para a eternidade. Uma garra do urso nesse lugar, lembrar do ex-namorado. Eita, Como é que o Brian fica com isso? não sei, ele deve tampar a garra do urso. Eu acho que com a barba ali, né? Tá bom, dá dali pra cima. O Daniel Bryan com a barba, dá pra esconder aquilo ali, fica parecendo um urso tentando sair da floresta, mas enfim, não vem ao caso, dá pra ser ignorado isso. A morte não dá pra ser ignorada, infelizmente. É bonitinho, é fofo. Vamos terminar de uma maneira fofa as curiosidades da semana. Seja fofo com os nossos ouvintes e se despeça. Deus do céu, meu Deus do céu. Então, ser fofo. Então, cara, não vai rolar não. Acho que não vai rolar, não é de meu praxe essas coisas. Então manda um beijinho, tchau, tchau. Sei lá. Não, eu me recuso. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigado por acompanharem aí mais uma vez as curiosidades da semana. Fiquem aí ligados nas próximas edições do Rádio Pilha Driver também. Continuem acompanhando esta que vocês estão ouvindo até agora. Para mais praçódias, é só vocês ligarem 0800 PRASSO. Não, brincadeira. Mas enfim, galera, é isso. Muito obrigado. E bem, estaremos de volta semana que vem, assim eu espero, com as curiosidades da semana. Muito obrigado. Até a próxima. Com a informação exclusiva de que o lutador Brian acabou de assinar um contrato de vários anos com a penitenciária da Flórida, a gente começa a nossa mesa de Booker aqui, diretamente do Rádio Pilha Driver de número 32, com o Danilo Ezequiel, que apesar de estar numa semana de crimes e envolvimentos com nazismo, com pessoas presas, ele já conseguiu se livrar do sequestro do nosso querido Guilherme Cruz. A gente já encontrou o Guilherme está em casa repousando ainda, a gente não tem data especulada de retorno para ele, mas ele já conseguiu se livrar disso aí, se bem que o Jimmy Snuka foi pego só 32 anos depois. Mas, enfim, não vem ao caso isso aí, eu saldo a presença do Danilo Ezequiel aqui em mais uma mesa de Booker. Então, Tanaka, muito obrigado pela sua introdução. E, sinceramente, eu tô achando que eu vou mandar o cartãozinho do meu advogado pro Jimmy Snuka. Inclusive, o meu advogado é muito famoso. Ele trabalhou com o pessoal do Fluminense há alguns anos atrás. Então, para poder livrar ele dessa prisão, vai ser muito fácil. Agora, acho melhor reforçar a segurança em cima do Guilherme, porque eu tô solto de novo, viu? Pra você chegar que nem o Brian lá na casa dele, não vai demorar. Here's Johnny! Socorro. Mas é o seguinte, nosso tema hoje não tem a ver com prisões, não tem a ver com storylines nazistas pra Zara Schreiber, mas a gente vai ter uma missão um pouco diferente, não tem nenhuma ligação com esses casos aí. O Mark Henry declarou recentemente numa entrevista que ele tá pensando em encerrar a carreira dele no ano que vem, 2016. E nós, aqui da mesa de Booker, hoje teremos a missão de dar um fim digno para a carreira do Mark Henry, que anda um pouco perdido nos últimos tempos. Teve uma luz de esperança justamente porque fez aquela promo dizendo que ia se aposentar e acabou conseguindo uma luta contra o John Cena. Mas depois daquilo ali, o Mark Henry simplesmente tornou-se um nada no plantel da WWE. E alguém com 18 anos de carreira merece um final digno, pelo menos até um Road to WrestleMania ou qualquer coisa desse tipo, para consolidar todo esse tempo que ele passou fiel à empresa de Stanford. E para isso, como eu já disse, já introduzi, temos o Guilherme não veio. Humilha mais. Humilha mais que eu gosto. É que eu tô com as suas imagens associadas. Desculpe. É que nem Jimmy Snuka argentino, o Brian, a namorada dele. Você entendeu? Tanaka, olha, só um comentário aqui que eu tenho a fazer. Só lembrando que isso aqui é o mesa de Booker, não é o Curiosidade da Semana. Então, por favor, menos. Então, tem o Danilo presente aqui sim. na nossa mesa de Booker, pra gente ter essa missão de dar um final digno pra carreira do Mark Henry.
Antes disso tudo, discutindo aqui de Booker para Booker, será que se a gente tivesse esse poder na época de Rádio de Pilha Drive, se o Rádio de Pilha Drive tivesse surgido naquela rivalidade de John Cena contra Mark Henry, será que ali não seria o ponto pra gente dar um fim à carreira dele de um modo mais digno do que a gente poderia fazer agora? Sinceramente, eu tô achando que poderia se fazer o seguinte. Lembra que às vezes tem aquele negócio de que chega uma estrela, anuncia que vai se aposentar, e então o que é que acontece lá? Chega um heel e ataca ela, provavelmente para poder marcar um combate. Eu acho que seria legal ver uma Road to WrestleMania montada em cima disso. A gente colocaria algum heel jovem, por exemplo, talvez, digamos, um Kevin Owens ou um Stardust, um Bad News Battle, por exemplo. E numa suposta promo do Mark Henry de aposentadoria, chegaria, atacaria ele, né, reduziria o Mark Henry a nada, se bem que é meio difícil porque ele é muito gordo. Se bem que ele tá sendo reduzido a nada hoje, né? Um nada bem gordo, mas é um nada ainda. Se é que isso é possível no espaço-tempo, alguma coisa que não existe ser gorda. Vocês entenderam o que é que eu tô dizendo, né? Não dá pra entender. Por mais complexo que seja. Então, no caso, a gente poderia fazer isso, inclusive até reproduzir mais um ring collapse, mas enfim, eu acho que seria o mais viável. Ele voltaria, faria alguma promo, o Rio atacaria ele e finalmente a gente colocaria o fim na carreira do Mark Henry. Particularmente, eu acho que isso aí seria o mais viável, mas por via das dúvidas, a gente pode chamar o D'Lo Brown, vai que dá certo. Acho que o D'Lo Brown não pode. O D'Lo Brown ainda tá em contrato com a All Japan Pro Wrestling? Eu não sei. Ele tava lá na All Japan Pro Wrestling fazendo turnês. Eu não sei se ele ficou por lá. Mas ele tinha uma dupla com... Eu não lembro quem era também o parceiro dele. Eu não acompanhei. Então não tem como eu falar com muita prioridade. Se bem que seria até legal. Aproveitando essa onda de retorno de pessoas à empresa. Uma Team 3D da vida. Mas eu não acho que uma tag seria a melhor solução pra terminar a carreira dele. Não de uma maneira tão digna, né? Até porque, tudo bem, eles podem ter uma luta contra a Team 3D, alguma coisa do tipo no WrestleMania. Mas a gente precisa de um destaque individual maior pra ele. Se bem que muito tempo ele passou sendo humilhado com storylines com a Mae Young, por exemplo. Mas... Pois é, engravidando a moça, né? A velha moça. E nascendo uma mão. Eu não gosto de lembrar dessas coisas. Vamos deixar esse passado. Vamos deixar esse passado. Vamos deixar esse passado do Mark Henry pra trás. Olha, não é por nada não, mas... Depois que eu tentei recapitular a storyline, a primeira vez que eu vi a Mae Young levando aquele powerbomb da Team 3D, eu fiquei com pena. Mas depois que eu vi a storyline também envolvida em cima daquilo, a véia mereceu. A véia mereceu. Merecia ter sido jogado de um prédio, pra ser sincero. Mas mereceu. Então, eu acho que... Vale ressaltar que o Mark Henry nunca foi um homem predestinado a ser lutador profissional. O começo de carreira dele, ele nunca tinha sido lutador. Ele chegou no fogo. Ó, você vai ser lutador. Bora, beleza. Aí foi pra WWE. Inclusive a primeira field dele foi até contra o Jerry Lawler. Meados de 96, 97 foi que ele começou. Aí depois teve aquela gimmick horrível de sexual chocolate, que pelo amor de Deus, aquilo ali. Mas já que a gente tocou nesse ponto, já que a gente tem que terminar a carreira dele, a gente terminaria de uma maneira nostálgica ao estilo sexual chocolate ou de uma maneira respeitosa? Não que não seja respeitosa, tem como fazer o sexual chocolate mais ou menos ainda. Ou aquele Hall of Pain que ele tanto insiste. Será que não dava pra levantar novamente o Hall of Pain? Olha, particularmente vendo agora, eu acho que dava pra poder investir numa luta entre Mark Henry e Undertaker mais um ano numa WrestleMania, em que provavelmente o Henry estaria como heel. E o Taker iria sugerir o Hall of Fame ou mais um número na streak. Então é isso. Eu acho que seria uma boa fazer uma Road to WrestleMania com o Taker. Ou colocar qualquer wrestler assim que fosse de porte musculoso e um tanto habilidoso para poder levar o combate nas costas. Que a gente sabe que Mark Henry não é nenhum deus do pro wrestling. E também eu acho que não daria tão certo com o Undertaker justamente por isso. Não dá pra ser Undertaker e Mark Henry e sair alguma coisa tão legal. Não agora, né? A gente sabe que o Mark Henry tem problemas sérios no joelho. E o Undertaker não é nenhuma uma garotinha. Ela vai com Cássia Eller agora. Não é mais nenhum menininho. Não é mais nenhum cara que estreou em 1990 daquele jeito lá.
Ele já não é, Tanaka, olha, ele já não é Tanaka, mais aquele cara. eu vou ser sincero, você tá com muito saudade do Guilherme, né? Porque você tá fazendo piada como se aqui fosse o curiosidade da semana. Eu tô ficando ofendido já. Não. Mentira, tô ficando não, mas pelo amor de Deus, eu tô a de chamar o Jimmy Snuka aqui. Sinceramente. Não, eu não tô fazendo piadas, eu tô fazendo comparações. Ele não é mais o cara de 90. Ele não é mais. Se bem que aquele cara não era lá essas coisas também, mas. Falando em capacidade física, ele quase morre nas últimas lutas dele. A gente não pode esquecer disso. Mark Henry quase não pode mais andar porque ele, desde, sei lá, 20 anos atrás, ele trabalha levantando peso. Então não tem joelho do mundo que aguente. Principalmente com os recordes de peso que ele já levantou na vida. Então, talvez uma rivalidade com o Undertaker não seja uma coisa tão viável. Principalmente porque o WrestleMania 32 vai ser no Texas, na terra do Undertaker. Na terra oficial de nascimento do Mark Calloway. E todo mundo tá querendo contra o Sting, né, cara? Não dá pra gente colocar do nada o Mark Henry, que não tem mais respeito, tá num nível Vasco ali, mas pra uma rivalidade, pra um WrestleMania desse naipe. Olha, Tanaka, do jeito que tá, eu tô vendo a hora colocarem 3D Mark Henry contra a New Day. Não seria uma coisa tão absurda. Desde que fosse feito de uma maneira legal, né? O Mark Henry vai se juntar a gente por isso e isso. E vai rivalizar com a New Day, apenas. Mas eu acho que não vai render tanto New Day contra a Team 3D. Não até o WrestleMania, pelo menos. Se bem que eu nem cheguei a perguntar, né? Eu tô falando de WrestleMania porque seria realmente um palco digno pra ele se aposentar. Eu Um palco digno que assim como a idade dele, o tempo já foi levando respeito. Pois é. Eu vou ser sincero, eu vou ser bem sincero. Desde a WrestleMania 28, eu não vejo uma WrestleMania que realmente preste. Vai ter gente me xingando aqui no Rádio Pilha Drive, mas só que essa é a minha opinião. Vai. Eu só não Com vou te certeza. xingar porque não cabe a mim fazer isso. Não, mas também não vou te sinceros. apoiar. Mas sejamos sinceros, a WrestleMania já foi muito mais digna de espetáculo do que realmente tá sendo agora. Mas não seria o lugar pro Mark Henry se aposentar? Seria, mas não, isso aqui foi apenas um comentário corriqueiro. Ele na WrestleMania assim como Mark Henry não tá mais no nível que era antigamente. Então se a gente tivesse agora a missão de definir um adversário para fazer uma rivalidade digna, quem deveria ser esse homem para dar ao Mark Henry o fim de carreira que ele precisa? Um homem velho? Você falou de homens novos no começo do programa, mas será que um homem com mais experiência no plantel não poderia dar um final mais memorável do que uma pessoa nova? Será que... Olha, eu acho então que, poderíamos transformar esse momento numa passagem de tocha. Não que ele tenha uma tocha a ser passada, mas... Eu acho que um cara que seria interessante a gente ver feudando com ele, talvez a gente poderia ver o Owens ou até mesmo o Randy Orton, que se auto-intitula como Legend Killer. Então, acho que seria uma boa. Um retorno do Legend Killer? Talvez seja bem interessante. Eu sei que eu tô sendo um pouco nostálgico, mas eu acho que seria uma boa coisa de se ver. Seria bom até pro Randy Orton, né? Tá todo perdido aí, tá todo cracudo no roster. Seria uma coisa interessante pros dois. Eu não sei como é a relação deles em si, mas se eu fosse da equipe criativa e não houvesse nenhum problema interno que impedisse isso, seria uma boa colocar o Randy Orton contra o Mark Henry. Até porque o Randy Orton não é mais, apesar de não precisar provar mais nada, mas seria um up pro personagem dele acabar, entre aspas, com a carreira do Mark Henry. Sei lá, coloca a carreira em jogo contra alguma coisa. Vai que o Randy Orton tá com um cinturão na época. Não sei. Olha, Existem N possibilidades. Eu acho que não seria bem algo para poder se retirar. Mas seria bom a gente ver uma contract versus career match, ou seja, Orton versus Mark Henry, valendo o contrato do Orton ou a carreira do Henry. Eu acho que seria interessante de se ver. Ou uma coisa menos óbvia, né? Já que ele tá querendo se aposentar, ele coloca a carreira em jogo. É como eu disse, poderia ser até o cinturão. Eu não duvido da possibilidade de o Randy Orton pegar um cinturão daqui pra frente. Apesar dele querer tá com um contrato part-time agora, eu não duvido que ele pegue o Intercontinental Championship. Eu venho batendo nessa tecla há muito tempo. Se ele pegar esse cinturão e colocar em jogo num WrestleMania contra o Mark Henry, pode ser que o Mark Henry até leve. Pronto, já que a gente chegou nisso de cinturão, será que
um reinado a mais poderia ser bem-vindo pro Mark Henry, um reinado com qualquer cinturão que fosse? Particularmente eu acho que não. Eu acho que não porque... Primeiro de tudo, o World Heavyweight Championship eu acho que está muito distante da atual condição do Henry. Depois que o United States Championship também ele está bem valorizado para poder passar para as mãos de um cara que vai se aposentar. Aí entra a questão do Intercontinental Championship, que não tem mais a mesma credibilidade. Então acho que mesmo assim, do jeito que tá chato ver alguma coisa, no caso a gente poderia empurrar o Orton pro midcard para poder dar mais um hype no Intercontinental Champion, ser Intercontinental Champion mais uma vez, eu acho que até seria uma boa. Mas enfim, do jeito que o Cinturão tá nessa situação deplorável, acho que seria algo legal de se fazer. Um plano pra WrestleMania dessa rivalidade. Se as rivalidades não precisam fazer sentido, então Randy Orton e Mark Henry não tem como. O início seria aleatório, bem como foi Randy Orton contra Sheamus. Mas dá pra desenvolver algo em cima disso. Sei lá. Não, olha, se ele... particularmente, Orton, olha, Tanaka, Orton e Sheamus foi tipo o seguinte. O Sheamus virou Mr. Money in the Bank, aí o Orton chegou, eu não vou com sua cara, atacou e pronto. Começou a feud. Então saudade sentido. Então, isso é o que menos a gente precisa agora. Mas sei lá, já que ele se auto-intitula, ou pelo menos já se auto-intitulou Legend Killer, é como você disse. Ele quer acabar com uma lenda. Apesar de ele já estar quase se tornando uma lenda, mas ele ainda quer matar lendas. Quase isso. Aí, eu tô achando que também pode entrar aquela frase que eu não lembro se é do Ric Flair, que para você ser o cara, você tem que bater o cara. Isso. To be the man, you need to beat the man. Então acho que seria algo interessante de se ver. Também. No caso nada o Orton não teria nada a perder com a exceção da sua reputação como Legend Killer. Mas eu acho que seria um bom momento para poder se voltar para isso. Já que aquela onda do RKO, né, dos Vines e o caramba já passou, agora é John Cena, mas enfim. Já que passou, a onda poderia ser essa parte nostálgica. Volta o Legend Killer. Vamos matar o Mark Henry. Vamos pra WrestleMania. Vamos resolver isso na porrada. Eu tenho cinturão. Você coloca sua carreira em jogo. Eu te dou uma chance. E é isso. Vamos fazer isso. E os bookers estão ouvindo a gente. Pois é, olha. Vale ressaltar esse pequeno ponto. Olha, eu acho o seguinte. Que se no caso não for para poder se fazer um Orton como Royal Rumble Winner no ano de 2016... Nós faríamos particularmente o Henry eliminar ele no Rumble. Eles lutariam valendo eles lutariam numa singles match. O Henry venceria. Aí, por exemplo, chegava num Raw, numa title match, numa Intercontinental Championship match, o campeão iria perder o cinturão pro Orton. E, no caso, o que a gente ia fazer? Chegava na WrestleMania, os dois lutando numa title versus career match. E é isso aí. Ou então, nada impede que o Randy Orton já chegue no Royal Rumble como campeão. Daí a luta posterior seria uma non-title match. Mark Henry levava, conquistava uma chance, sei lá, alguma coisa assim. Coisas assim, dá pra fazer, desenrolar bem fácil. O que talvez não seja fácil é colocar os dois nessa rota. Talvez seja um negócio um pouco utópico, não pra gente. Já que a gente tá tratando da gente mesmo, tá bucando o negócio, a gente pode fazer assim. Só que é um pouco utópico pra gente fazer isso na vida real. E ninguém sabe realmente nem se ele vai ser uma aposentadoria assim, ou o naipe do Christian, como a gente comentava fora do ar. O Christian parou tem um ano atrás. Ele lutou, ganhou uma chance pelo Intercontinental Title, se machucou e perdeu a chance. Pra você ver a maldição que cerca o Intercontinental Title. O cara chega, vira campeão, se lesiona. Aí até mesmo os contenders estão se lesionando pra isso. E não é de hoje. E não é de hoje. Pois é. Aí, tá numa zica danada. Particularmente, tá muito difícil de você prezar pela saúde de alguém buscando esse wrestler pra poder ser um Intercontinental Champion. Ou então a gente poderia encerrar a carreira do Mark Henry com o Intercontinental Championship mesmo. Dá o cinturão, ele machuca, não pode mais lutar. Pronto. Putz. Nossa. Fui mal agora. Meu Deus. Não, com certeza. Eu vou encerrar. Não, tá bom, já deu. Vou encerrar. Deixe suas considerações, algum comentário final, porque depois dessa eu não aguento mais não. Muito menos eu. Então, pessoal, é isso. Muito obrigado, Tanaka, pelo convite. Pelo amor de Deus,
próxima vez que você me convidar para poder vir aqui, leia a pauta e veja, visualize exatamente como está escrito mesa de Booker, não curiosidade da semana, para você não poder me fazer morrer do coração com essa piada. Eu tô vendo a hora, eu vou dar meu nome pra Jerry Lawler, porque o negócio é complicado aqui. Vai bater a cabeça na mesa enquanto estiver comentando o negócio aqui. Mas enfim, também, já deu também, já deu as piadas. Nossa. Eu achei que a cota de praçômetros tinha sido alcançada nas curiosidades, mas eu me enganei. Então, vamos fechar aqui enquanto há tempo, vamos para a próxima atração, porque tá um pouco perigoso o negócio. Vamos seguir com o Rádio de Pilha Drive de número 32. E prosseguindo com o Rádio de Pilha Driver de número 32, trago de volta aquele quadro alternativo que a gente tem por aqui, o Divã para Fã. Para quem não lembra ou para quem ainda não conhece, o Divã para Fã é basicamente da seguinte maneira: temos um convidado toda semana que vem aqui e senta-se no nosso divã para discutir sobre um tema de seu interesse. Bem, eu não vou dizer absolutamente nada, porque no divã o convidado senta, fala, dá a sua opinião, e a única pessoa que tem o direito de ter uma objeção é você, nos comentários aí. Mas eu, definitivamente, não tenho nada a ver com a opinião do convidado de hoje. Agora, falando sobre ele, na última edição do Divã para Fã, o Sávio Castro sugeriu ele, e bem, ele tá aqui, é meio evidente. Eduardo Ramela tá aqui no nosso Divã para Fã. Saudações, Eduardo. Saudações, Tanaka. Oi, pessoal que tá acompanhando o rádio do Pillar Driver. Eu sou Eduardo Ramela e vim aqui sentar-me ao divã para falar de algo que foi, digamos, uma revolução e deixou um legado. E sim, eu vou falar sobre a série televisiva, que muitos podem até considerar como sendo uma empresa, Lucha Underground. Vamos dar um panorama inicial. A série estreou, se eu não me engano, 29 de outubro de 2014. Ela foi exibida na Array Network, lá nos Estados Unidos, e na Unimás, lá no México. Como um dos produtores de nomes que eu posso citar o Chavo Guerrero. E, bom, quem viu sabe do que a gente está falando. A gente está falando de uma... Eu sim colocaria como uma revolução na indústria do pro wrestling americano. Eu acho que a partir do momento que você bota na TV lá dos Estados Unidos, uma luta livre com wrestlers ex-WWE, como foi o caso do Johnny Moon, do Alberto El Patron, você bota grandes wrestlers da AAA e do circuito independente dos Estados Unidos, você mescla muito bem as duas culturas. Você mescla a cultura da luta livre e você mescla a cultura do pro wrestling americano, que foi um choque muito grande. E junto com isso, junto com essa mescla de dois polos do pro wrestling, veio um storytelling, uma capacidade imensa e uma qualidade muito grande de storylines que jamais foi vista. Eu acho que a WWE, eu vou comparar, nunca em um período tão curto de tempo conseguiu fazer algo tão bem feito, até porque era considerado uma série de televisão, então os produtores eram de televisão e sabiam como entreter as pessoas. E isso foi muito bem mesclado à qualidade de pro wrestling que nós temos. Assim, como principais destaques da Lucha Underground, eu poderia citar Mil Muertes, da AAA, Ricochet, que na Lucha Underground estava como Prince Puma, que era do circuito independente dos Estados Unidos e Japão, que teve passagens pela NJPW, etc. O Brian Cage, que também atua na AAA, pra quem viu a Triple Mania. Tiveram vários, Drago, Pentagon Jr., pra quem tá vendo o Battle of Los Angeles agora, são pro wrestlers de muita qualidade. E eles foram bem... Porque se você vê o circuito independente dos Estados Unidos, você percebe a qualidade de wrestling que a gente tem. São grandes moves, grandes sequências, grandes spots que as pessoas olham e falam, meu, isso numa Big League seria lindo. E aí a Lucha Underground veio com essa qualidade do pro wrestling americano, mais a qualidade da luta livre, os aerials moves, e misturando com grandes spots. Eu vou citar um que é o que mais me impressionou, que foi o Angélico, vindo da AAA também,
também, que foi sensacional, fez grandes spots, grandes matches. E isso tudo muito bem misturado com uma qualidade de storyline muito grande, que foi aquilo de grandes personagens sendo construídos, e mesmo assim andando no mesmo caminho que andavam as empresas. Aí você pode não estar entendendo muito bem o que eu quis dizer com isso. Mas, tipo, a AAA, se um cara fazer um heel turn no Lucha Underground, ao mesmo tempo ele estaria fazendo um heel turn na AAA, porque eles não podiam contradizer. Isso foi muito bem encaminhado. Eu acho que, se a gente for falar de legado do Lucha Underground, o principal legado que essa série deixou foi a saudade e o gosto de quero mais. Porque quem viu o Última Lucha e, meu, tudo que aconteceu no Última Lucha foi o início para a segunda temporada. O que mais deixou aquela incógnita na nossa mente foi o heel turn do Chavo Guerrero pra cima do Texano. Tá bom, os dois se odiavam, mas o Blue Demon também era inimigo do Chavo. Foi também a descoberta de que o vampiro era o maestro do Pentagon. Foram muitas coisas. E agora o reinado do Mil Muertes, que acho que isso foi o principal legado, porque Lucha Underground mostrou pro mundo que pro wrestling de qualidade e storytelling de qualidade podem andar muito bem juntos, e foi isso que aconteceu. E agora esse reinado do Mil Muertes e com os Disciples of Death vai deixar essa dúvida. Será que agora alguém vai ser capaz de bater o Mil Muertes? Porque ele vem cada vez mais forte. Toda vez que ele morre, ele revive mais forte. Essa é a ideia do programa. No Lucha Underground, o outro legado que a gente vai ficar esperando pra ver é se cada vez mais o Pro Wrestling do México, a Lucha Libre, vai adentrar os territórios americanos, porque o contrário já foi sendo feito. E também, claro, teve Rey Mysterio Jr., teve Sin Cara, tiveram vários nomes por aí, mas eu acho que o estilo de luta em si, não wrestlers individuais, Rey Mysterio foi no WWE, fez grande sucesso, mas o estilo, Lucha Libre, será que vai ter algumas empresas que vão cultivar a Lucha Libre nos Estados Unidos? Porque High Flyers existem, mas é isso que a gente quer ver, cada vez mais entrando na TV, entrando na boca do povo, e tudo isso andando junto com o entretenimento. E o outro quesito que vai ficar muito em dúvida, que também vai ficar no gosto de quero mais, é se cada vez mais as promoções de pro wrestling vão optar por, ao invés de vierem como promoções físicas e com ações, etc. Será que também essa saída da Lucha Underground foi muito inteligente de fazer uma série com wrestlers já estruturados, ao invés de vir como uma empresa e, tipo, fazer uma série, deixar o público com vontade de assistir essa série e depois continuar, tipo, fazer uma temporada, digamos, piloto? Será que isso não pode ser mais usado? Será que na indústria agora, porque é uma indústria muito consolidada, nós temos várias empresas que já se consolidaram no mercado. Agora, beleza, temos a entrada da Global Force Wrestling, mas como é uma indústria muito consolidada, será que essa saída da Lucha Underground, que foi entrar como uma série e não como uma empresa, pode ser usada por mais alguns produtores, algum tipo de pessoa? E vem aquela pergunta, será que deu certo? Porque eu não tive informação de que se foram divulgados algum tipo de lucro como foi o lucro e como foram os gastos da Lucha Underground. Só que aí fica aquela dúvida, porque eles estão com dificuldades financeiras para realizar a segunda temporada e estão pedindo ajuda do Netflix. Então, será que foi a escolha certa? Eu acho que, como série, para fãs de Pro Wrestling, agradou. Só que eu não posso falar muito, porque, óbvio, a gente não tem Array Network no Brasil, e mesmo assim, Lucha Underground, pela IWC brasileira, fez um grande sucesso. Só que como? A gente viu por streaming pirata, a gente viu por torrent ou por vídeo baixado no Dailymotion. Isso não é uma desvalorização do produto? Porque eles estão lá gastando mó grana. Você não viu a produção do Lucha Underground? A produção é perfeita. Todo mundo lá tá sendo pago. Então você acha que uma inserção na Netflix, no caso de uma segunda temporada, valorizaria mais o produto? Claro, porque se a gente tá aqui gastando torrent e vendo por streaming pirata, e isso não tá revertendo como dinheiro pra eles. E a gente quer que o produto continue, só que a gente não tá dando dinheiro pra eles. Agora, se entrasse na Netflix, que todo mundo tem, ou até viesse uma Array
Network aqui pro Brasil, coisa que é um pouquinho mais difícil, seria um mercado para Lucha Underground seria muito mais amplo, e como é um programa que, como eu já citei, mistura muito bem storytelling e o pro wrestling e de uma qualidade altíssima, seria a saída perfeita, seria jogar ela pro público. Então, pô, você tá descendo lá no Netflix, Lucha Underground, vai abrir um pouco mais, assim como foi com a WWE no Fox Sports. Mesmo que muita gente acompanhasse, com a WWE no Fox Sports, a visão do povo ficou muito maior, ficou muito mais aberta pro Lucha Underground, pra WWE. E é o que poderia acontecer com o Lucha Underground na Netflix. Até porque a Rain Network não é um canal muito popular também nos Estados Unidos. Talvez na Netflix a série ficasse mais popular, eles poderiam ter um maior lucro e poderiam prosseguir com a segunda temporada. O que significa que o maior legado, como eu já disse, foi a saudade, porque a gente vai ficar na esperança, porque tudo que aconteceu no episódio, vocês não viram o final do Última Lucha? Tava tudo acontecendo, tipo o Marty the Moth, que é um ex-Tough Enough e tal, ele sequestrou a Sexy Star, o Dario Cueto saiu do templo e foi pra Black Lotus. Esse negócio do templo, da Black Lotus, é tudo mais pra série. A Black Lotus acho que nem é uma pro wrestler, mas é pra dar uma pimentada na série, até porque é uma série de TV. E só que o que a gente precisa discernir é o que é pro wrestling lá dentro, o que está sendo feito pro entretenimento, e se a gente está assistindo por qualquer que seja o meio, como é que a gente pode fazer para motivar a empresa que você gosta, que é a promoção que é o Underground, a fazer uma segunda temporada se a gente não tá pagando pra ver? E mesmo que isso seja meio ruim, tipo, porque eu pagaria pra ver Lucha Underground, só que eu não sei se eu tenho dinheiro pra ver. Só que é difícil você ficar à mercê da Netflix, que talvez aceite ou talvez não aceite o seu produto. E aí é o que ferra com os produtores e diretores do Lucha Underground. O que eu acho é que a ideia de série foi sensacional, as fields construídas ao longo do tempo foram muito boas, porque eu acho que houve oportunidade para todo mundo, por isso que o roster era um roster meio limitado, então houve oportunidade para todos os pro wrestlers, que todos são de qualidade, que estão lá dentro, todos esses pro wrestlers de qualidade lá dentro tiveram a oportunidade de ter um title shot e de ter uma field de destaque. Pode ver, todo mundo que tava lá dentro, óbvio, toda a sua empresa tem alguns jobbers. Tinha uns jobbers que nem apareciam direito e acabavam só pra ser massacrados, mas todo mundo teve a oportunidade de um title shot e teve o seu momento de destaque para culminar em fields maiores, o que eu achei sensacional. E a figura de autoridade criada pelos bookers do Lucha Underground no Dario Cueto foi algo que, eu juro que nunca foi criado na história. Nem com a Authority lá na Attitude Era, que os Corporation, nem com a Corporation, nem com a Authority atual. Eu acho que uma figura de autoridade tão boa, tão bem caracterizada e tão simples, porque era simples e era muito bem caracterizada e era muito real, porque mesmo sendo uma série de TV, era o dinheiro que movia tudo. Tinha o Big Rick lá, o dinheiro que movia tudo e o poder. Isso é a verdade. E foi muito, muito bem construída a figura de authority do Dario Cueto, que é um ator. O Dario Cueto não é um Paul Heyman, que está envolvido com pro wrestling há anos. Ele não é um GM muito conceituado. Ele é um ator. Eu já vi ele no Facebook fazendo vídeo de não tem nada a ver com o wrestling. Ele é um ator e fez muito, mas muito bem o papel de autoridade. Você tem uma noção do quanto o Lucha Underground foi uma série bem construída? O legado que ele tá deixando pode ser... Ele foi indicado ao Emmy, que é o maior prêmio da televisão, que é uma série desse nível. Mesmo não tendo lucrado o que precisava e que tá com dificuldades pra segunda temporada, foi muito marcante pro mercado. Porque tá bom, digamos que não vai ter dinheiro, não vai ter segunda temporada de Lucha Underground, mas a ideia de misturar grandes storylines com grande qualidade pro wrestling na luta livre e no circuito independente americano é uma ideia que vai ficar marcada pra sempre. Que a gente vai olhar e falar, alguém pode voltar com mais dinheiro, um Donald Trump, sei lá, inventei, mas algum bilionário vai lá e pode investir nessa ideia, porque, tá bom, nessa ocasião não deu lucro, mas nas próximas vai dar, porque é uma ideia sensacional. Então, Lucha Underground foi marcante e foi uma ideia
que muitos não imaginavam, porque a entrada do mercado da luta livre dentro do mercado dos Estados Unidos, mesmo que já tenha acontecido de uma maneira tão avassaladora e tão com qualidade, porque a qualidade do Lucha Underground que me surpreendeu, e eu falo isso sempre, Lucha Underground é algo que vai ficar na história como pioneirismo como eu já disse, já aconteceram pequenas coisas, mas como pioneirismo dessa mistura de culturas de pro wrestling e com algo muito marcante. Por ser uma série de TV, as storylines foram muito bem construídas e a gente vai ficar aqui na esperança de ter uma segunda temporada e uma terceira e uma quarta. É uma série que, por mim, não acabaria, porque o que a gente veio vendo na primeira temporada e o que a gente pode ver na segunda é inigualável e é inesquecível. Bem, concluindo aqui a sua participação no Divã para Fã, eu agradeço primeiramente a sua presença por aqui. A sua disponibilidade principalmente também. E antes de mandar você ir embora, eu peço que você também deixe as suas considerações finais. E, assim como o Sávio Castro lhe sugeriu, eu vou pedir para você sugerir um amiguinho ou uma amiguinha, ou papai, mamãe, vovô, quem quer que você queira, que sente no nosso Divã para Fã para comentar sobre alguma coisa também. Meus considerações finais, eu gostaria de agradecer muito ao Sávio por ter me indicado e a você, Tanaka, por ter me dado esse espacinho no Rádio do Pila Driver, que às vezes não pode nem ficar tão longo e tá ficando porque você tá me dando esse espaço, então eu agradeço muito. E eu gostaria de indicar, bom, eu não sei se ele já sentou nesse divã, mas se sentou vai ter que sentar de novo. Eu gostaria de indicar o Danilo Ezequiel, meu grande amigo lá do Rio Grande do Norte, meu parceiro de jiu-jitsu e etc, Danilo Ezequiel, para o próximo Divã pra Fã. Perfeito, e a gente conclui e segue o Rádio de Pilha Drive de número 32. Antes de passar a bola para a última atração, eu quero agradecer a vocês que acompanharam o programa Rádio de Pilha Driver nessa edição de número 32. É muito importante que vocês deem o seu feedback aí, deixem seu comentário, se gostou, se não gostou, o que foi que você gostou, o que foi que você não gostou, alguma sugestão que a gente possa vir a melhorar aqui no nosso programa. É muito importante que vocês façam isso porque colabora com o trabalho de quem apresenta aqui o nosso podcast. E aquela ladainha do começo se repete. Se você ainda não curtiu a nossa página e não se inscreveu no canal do YouTube, faça isso. Agradeço aos nossos parceiros que estão com a gente toda semana aí, dando esse espaço na sua programação, na programação do blog. Se você também tem um blog, quer publicar no Rádio de Pilha Driver na sua programação, sem problema, a gente negocia isso. É de boa, é de boa. É uma ajuda mútua que a gente acaba fazendo aqui. Agradeço ao Blood Wrestling, o NWO, o pessoal do Wrestling.pt que estão apoiando muito o projeto do Rádio de Pilha Driver. Agradeço a vocês que acompanharam e digo que a gente se encontra por aí. Mas antes, André Góes trará a sua crônica de encerramento aqui no programa Rádio de Pilha Driver. Góes, a bola é sua. Encerre esse programa de número 32. Tchau, tchau, galera. A gente se encontra por aí. No Raw pós SummerSlam, mais especificamente no segmento onde envolve Ric Flair e Jon Stewart, onde é explicado os motivos da interferência do apresentador no resultado do combate entre Seth Rollins e John Cena no pay-per-view, fica claro que a WWE cria uma situação para justificar ao público, queira eles ou não, o fato inegável que o recorde de 16 títulos mundiais possivelmente será igualado pelo Destination Leader. Mas por que esse repúdio por boa parte do público em torno desse feito? John Cena alcançou grande popularidade e, como tal, foi trabalhado para ser o carro-chefe de uma nova fase da companhia, com o objetivo de alcançar o público infanto-juvenil na comercialização de produtos, estimulando o crescimento econômico da WWE. E deu certo, mas, assim como em alguns esportes, a popularidade incomoda alguns, sob a alegação de protecionismo e favorecimento. E parece ser esse o caso de Cena. Muitos dizem que a gimmick enjoou, é um lutador limitado de movesets, tem influência nos bastidores, enfim, coisas desse tipo é o que mais temos escutado pelos haters de Cena. Porém, ignoram que Cena é o maior embaixador de uma ONG destinada ao atendimento de crianças em tratamento de doenças graves. Quando se trata de movesets, basta pegar alguns lutadores tops, pode ser até os mais populares, e verão que tem menos movesets que Cena. E se você é um funcionário dedicado por mais de uma década de empresa, obviamente irá colher alguns privilégios. Com tudo isso, minha opinião a respeito de Cena, eu
um respeito pelo profissional, que ao contrário de muitos que muitos dizem, acham um lutador com qualidades para realizar grandes combates. Inclusive neste ano, Cena mostrou-se acima da média. O lutador pode não ser um dos meus preferidos, mas longe de odiá-lo para seguir alguma tendência. Sendo assim, me despeço por aqui e até uma próxima. Um abraço.